Meu nome é Nayara Jinx, eu sou fotógrafa, sou artista visual, comunicadora popular e atualmente faço parte do programa de pós-graduação em arte pela UFPA. Meu orientador é o professor Alexandre Siqueira e nesse vídeo eu vou apresentar o trabalho intitulado Maré Alta, o imaginário está atrás da porta. Maré Alta, o imaginário está atrás da porta, se trata de uma obra comissionada pelo Instituto Brasileiro Histórico Geográfico, IHGB, para compor a exposição Imagens que não se conformam, que buscava diálogos contemporâneos para repensar as obras, as peças do seu acervo. Dessa maneira, esse trabalho se apropria das imagens de Albert Ecaute contidas dentro desse acervo para a gente repensar essas imagens, porque essas imagens, de alguma maneira, fixaram um olhar exótico, estereotipado, reduzido sobre o Brasil e as pessoas que aqui vivem. Essa exposição é completamente integrada ao território, tendo em vista que é uma exposição itinerante, que se inicia no Rio, vem para Belém e em seguida vai para o Maranhão. Conta com a curadoria do sócio titular e vice-presidente do IHGB, o Paulo Quinalves, e também do professor Aldri Figueiredo. A obra inteira se passa em um único cenário, no mercado do Ver-o-Peso, que foi iniciado em 1625. Só que desde muito antes disso, o Ver-o-Peso sempre foi uma referência, uma grande feira a céu aberto, um grande formigueiro humano que abastece a cidade. Sempre foi esse ponto de comercialização, de trocas, de teias de relações tradicionais, de comércio. É onde a gente recebe as coisas que vêm das ilhas próximas, que vêm das outras regiões, comida, frutas, artesanatos, ervas. É um lugar de bastante resistência. No que diz respeito às reflexões teóricas, e a gente vai pensar numa iconografia, a gente sempre vai falar de um olhar estrangeiro, um olhar branco e hegemônico que tem a intenção de vender esse Brasil. Uma imagem de um Brasil civilizado ou de uma Amazônia a ser conquistada. Então essa imagem que foi exportada, ela reforça por inúmeros caminhos o lado da história. Discutir através de uma perspectiva contra-colonial não significa desconsiderar o que veio antes ou se trata de um olhar imprudente ou que vai privilegiar apenas uma linha de raciocínio, diferentemente de um discurso, uma educação eurocentrada. Por isso, para alimentar este trabalho, eu trago vários autores. O primeiro é o professor Alexandre Siqueira, que trabalha com a proposta da fotografia compartilhada, ou seja, a gente precisa do outro, precisa da escuta, da troca, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Onde o outro se sentir mais representado é onde o nosso trabalho vai atuar. Porque se aquilo de alguma maneira não representa o outro, então não tem por que estar dentro das artes, já que é uma mentira ou só corresponde ao que o autor quer. Seguida disso vem a professora Ionete Gama, que mescla, traduz o conhecimento popular, mas também as ciências da natureza, pega os termos formais de educação e consegue fazer uma tradução para a linguagem coloquial do aluno. Então, para mim é muito importante estar discutindo imagem, estar discutindo estética, estar discutindo raça, identidade, mas falando de uma maneira horizontal, falando de uma maneira acessível para que qualquer pessoa possa entender o que a gente está discutindo. Na verdade, fica o convite, fica o alerta para que a gente possa ter nossa escuta aberta e que a gente possa também valorizar o que vem através da oralidade. Em seguida, vem o professor Paz Loureiro, que fala muito sobre a cultura amazônica e que fala bastante sobre o imaginário. Muitas coisas sobre a feira ou sobre a nossa cidade, elas se encontram no imaginário. É um imaginário que faz um contraponto com aquele imaginário, estereotipado, e racista de Albert Ecaute, que embora tenha sua colaboração naquele contexto, agora a gente precisa repensar esse imaginário. Vale ressaltar, que durante o período da nossa colonização, lá em 1500, quando se inicia, além de um país português que existia dentro do Brasil, também existia um Brasil holandês, da época de Maurício de Nassau. E como naquela época existia uma grande dificuldade de retratar a fauna, a flora, existia uma comitiva que veio para o Brasil para fazer essa documentação, essa catalogação, e dentre essas pessoas que vieram na comitiva de Maurício de Nassau estava o Ecaute, que tinha essa tarefa, de documentar o Brasil, a fauna, a flora e também os tipos sociais. E o que chamava atenção eram essas imagens tipificadoras, com um olhar pictórico, totalmente estereotipado sobre os povos originários que aqui viviam. Seja a população negra ou seja a população indígena, sempre eram retratados não de uma maneira indigna, mas de uma maneira fantasiosa, de uma maneira caricata. Maré Alta, o imaginário está atrás da porta, a olho nu encontra-se a paisagem natural, um fractal de natureza, que não se revela imediatamente num primeiro contato. E é por isso que eu acredito que o Ver-o-Peso é esse lugar que numa primeira ida ele se apresenta como um fractal de natureza, mas demora muito tempo para se revelar e se revelar para o outro, Então, somente nas frestas do cotidiano
esse lugar, esse território, acaba se manifestando, te dizendo, te comunicando sobre o espaço, sobre as pessoas, sobre a cidade, como aqui a gente se relaciona. Então, para alimentar esse trabalho, eu acabo trazendo imagens do meu acervo de 2014, 2015 até os dias atuais, para refletir, né, para fazer a gente pensar outras possibilidades, também trabalhando com as imagens do Ecaute. Pensar na negritude como um pilar central desse trabalho significa compreender o seu lugar enquanto colonizado um dia, mas a partir de hoje repensar imediatamente a maneira que a gente conta essas histórias. Ver-o-Peso, que tem sua história totalmente entrelaçada com o surgimento de Belém, mas que muitas vezes a gente pensa que a nossa sociedade só começa na época da Belle Époque, o período áureo, o período da borracha, o período rico. Então, dessa maneira, eu me aproprio da pintura, do desenho, do recorte, das artes visuais como um todo, para poder brincar, né? Brincar, que seria brincar de fazer uma nova história, de escrever, porque não existe uma maneira melhor de repensar também que não seja com o afeto, costurando outras possibilidades, tecendo outras histórias de maneira coletiva e não apenas sozinho. Então, quando a gente vai falar do vídeo, o vídeo começa inicialmente com o Júnior falando sobre o que poderia ser um paraíso, onde ele convida que o povo de fora venha conhecer aqui o nosso paraíso, chamado Belém do Pará, né? E em seguida vem a voz da Dona Onete falando: um belo sol para o Ará, mangueira verde bandeira, na brisa da preamar, no brilho da lua cheia, um belo mar de água doce, de rios e garapés, da canarana viçosa no lago, tapete de mururé. Pois imagine a noite caindo aqui e amanhã amanhecendo aqui nesse Ver-o-Peso, que loucura não é? Em seguida, vem a música do Fernando Mendes, vou começando a entrelaçar coisinha com coisinha, o brega, que é essa fonte de resistência, a gente vai costurando e costurando. Então, esse trabalho se inicia dessa maneira até o momento que chega, né, a parte que eu vou acrescentando as imagens do Ecaute, vou costurando, eu já imprimi, já recortei, eu já pintei, fui resgatando na memória quem essas imagens do Ecaute me lembravam. Aí começo a mexer nesse vídeo, colocando essas imagens como feirantes do Ver-o-Peso, como pessoas que vivem o cotidiano dessa feira e que podem dizer, né, um pouco, sussurrar informações sobre essa feira, que muitas vezes é estereotipada, que quando você vai visitar sempre fala, olha, cuidado com os malacos, ou então, olha, coloca a tua bolsa para frente. Eu não gostaria, com o meu trabalho, de que a pessoa visitasse o Ver-o-Peso e tivesse medo do Ver-o-Peso. Eu gostaria que ela fosse para lá e se sentisse em casa. Então eu gostaria de bailar com a pessoa com um brega. Então eu coloco as pinturas do Ecaute brincando, interagindo com aquele espaço, com o brega, com o território, falando sobre ancestralidade, falando um pouquinho de cada coisa. O imaginário está atrás da porta, a gente toque, toque, toque. E aí, o que tem atrás dessa porta? Como eu disse, o Ver-o-Peso ele se revela, mas ele não se revela por completo. Mas quando você tem a possibilidade de adentrar o imaginário nas entrelinhas, adentrar essa porta, eu pergunto, o que tem atrás dessa porta? Tem muito a sair. Então esse trabalho, para além das obras do Ecaute, fala bastante do lugar que funda a minha identidade, que funda a identidade de todos que vieram antes de mim, que é meu estado, em especial o Ver-o-Peso. Então, para além de observar as imagens do Ecaute, observar também as instituições, que lugar essas instituições têm numa sociedade que se diz antirracista. Não adianta só capitalizar em cima dessas questões políticas que estão dando dinheiro, falar de diversidade, repensar a história. Na verdade, essas instituições precisam, de fato, compreender a sua herança colonial e a contribuição na cegueira da população. Compreendendo as questões raciais, a minha identidade, eu repenso dessa maneira. Eu espero que vocês gostem e eu espero também que vocês não sigam somente em linha reta, mas que vocês possam ouvir quem veio antes, para que a gente possa virar outras esquinas e ver que existem outras possibilidades. E é isso. Muito obrigada.